Vamos começar aqui então sobre o nosso debate. O nosso debate é sobre o arrebatamento da igreja em relação à tribulação. Nós três aqui dessa mesa concordamos que Jesus voltará. O debate será, ele voltará e arrebatará a igreja antes da tribulação ou arrebatará a igreja depois da tribulação? E eu posso dizer que eu sou o melhor intermediador aqui, porque eu sou um pré-tribulacionista, que é uma mistura de pré com pós-tribulacionista, né? Olha. Mas eu queria deixar aqui as considerações iniciais para a gente começar o nosso debate. Alguém quer começar ou eu escolho pelo mais velho? Como é que funciona? Não, eu começo, não tem problema não. Vai lá, pastor. Obrigado, Bispo Tarles, Pastor César. Bom, eu vou aqui defender que a igreja não passará pela grande tribulação, não é? Só um aviso, só te cortando, pastor. Sim. A tua câmera é aquela lá. Ah, sim, eu tá? sempre falo ali. Isso. Okay. E a câmera do César é aquela lá, tá? E as nossas câmeras gerais, aquelas da frente. Ótimo, ali. Estúdio profissional, né? Lucas 21:36 diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que vocês possam escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Outro texto aqui, numa palavra introdutória, é a primeira carta, né, de Paulo aos Tessalonicenses. Deixa eu ver se eu encontro Tessalonicenses aqui na minha Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, e o verso de número 10. Para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, que nos livra da ira futura. A palavra grega aqui é anamenem, não é? Que está no infinitivo. E se nós fôssemos dissecar essa palavra, querido Tarles, aná é o prefixo, né, que significa subir ou erguer, e meno, que é a raiz aguardar. Então a ideia do texto aqui é atrair para si, livrar ou arrebatar para si. E trata-se de uma expectativa triunfante, não é uma expectativa sem esperança, é uma expectativa viva que Paulo está nos alertando aqui, para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a Jesus que nos livra da ira futura, né? Esse livrar aqui é ruomai no grego, e dá a ideia de arrebatar para si, tirar para si. Então, nessa breve palavra introdutória, vamos aqui advogar que a igreja não estará na grande tribulação, na ira do Cordeiro que cairá sobre toda a humanidade. Certo. Bom, César, o Marcelo usou dois textos aí, Lucas 23, 1 Tessalonicenses 5. Lucas 21. Lucas 21, 23, né? Não, Lucas 21. 36. 21, 36, perdão. Todos os textos. Eu vou pedir um pouco d'água aqui, porque vamos lá. eu tô numa tosse nesses tempos que não vai ser fácil aqui. Bom, vamos lá. É óbvio que acho que vocês dois vão concordar que é sempre melhor perguntar do que responder, né? Porque para perguntar você usa 3, 4 textos e a pessoa para responder ele vai no máximo ele consegue responder um só. Daqui, César. Obrigado. Então vou pelo primeiro, vou ver se eu consigo falar os dois. Se eu perceber que está tomando muito tempo, eu volto para o Marcelo, tá tudo bem. Fica à vontade. Estamos tranquilo. Bom, aqui. Primeiro, o texto que ele usou de Mateus 21, 36, Lucas, né? Lucas 21, 36 é um texto muito legal. Vigiai em todo tempo orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que onde acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Esse texto é muito interessante, porque esse aqui é o sermão profético de Jesus a respeito da sua volta, e o correspondente dele é Mateus capítulo 24. Se o pastor Marcelo entende que aqui está falando da igreja, qual é o problema? O problema é que lá no versículo 27, alguns versículos antes, está falando que primeiro vem a grande tribulação e depois vem a volta de Jesus, né? E é interessante assim, na descrição de Jesus Cristo, agora veja, acho que antes é melhor, o principal ponto aqui é a gente tratar que essas posições escatológicas não nos colocam em lados opostos no Evangelho. Sim. Não é verdade? Não nos colocam em lados opostos no Evangelho. Porque
É muito comum, e eu vou defender aqui uma posição minoritária no Brasil, e as pessoas começam a entender que a pessoa ou não é crente, ou não é cristão, ou é sectário, herege, não sei o que e tudo mais. Às vezes a gente participa de debates assim. A semana passada eu debati com um representante da teologia homoafetiva, tal. Então aí sim a gente está falando de heresia de verdade, de heresia de perdição. Não é o caso aqui. Em Mateus capítulo 24, que é o texto correspondente, que todo mundo sabe que é exatamente o texto correspondente, no versículo 25 diz assim, ele citou 36, vamos começar um pouquinho. Haverão sinais no céu, na lua, nas estrelas, na terra, a angústia das nações, eu vou ter que pôr o óculos aqui, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, os homens desmaiando de terror, não sei o que lá, 19, por quantas virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Esse mesmo versículo, no correspondente que é Mateus capítulo 24, aparece no versículo 29, e então, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá a sua luz, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, que é exatamente esse texto aqui. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ou seja, e aí depois Jesus vai começar a dar conselhos aos discípulos, dizendo, olha, então vocês orem e tal, para que quando chegar esse momento e tal. Mas está pontuado pelo Senhor Jesus, sem que ninguém precise interpretar, que isso acontece no fim da grande tribulação. Pelo menos é o que o Senhor Jesus Cristo diz lá, sem que a gente precise interpretar muito e tal, mas ele diz que essa volta é no fim da grande tribulação. Legal. Aquele texto que você falou, o texto que você está falando aí de Lucas 21, ele corresponde a esse Mateus 24, 19? Não, 24, 29. 24, 29 é o mesmo? Texto. Vamos lá, eu posso ler lá. Vamos lá. Mateus 24, eu acho que o pastor Marcelo conhece bem, mas vamos lá. Sim, Mateus, eu entendi. Mateus 24, verso 29 diz assim, ó. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, que é a mesma coisa ali. Esse e é as de estrelas Mateus, né? cairão. Esse é Mateus, mas é exatamente as mesmas falas, tá vendo? Entendi. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos, não sei o que, se lamentarão. Então é o mesmo texto. Entendi. Quando ele coloca o versículo 36 dizendo que a gente vai ter que vigiar para não sofrer isso, mas os versículos anteriores, no mesmo contexto, Jesus Cristo disse que isso se dará no fim da grande tribulação. Então, aí é um problema, porque até onde eu saiba, o pré-tribulacionista vai interpretar esse texto dizendo que essas pessoas escolhidas aí são sempre os judeus. Mas agora o pastor Marcelo disse que é a igreja, então, se é a igreja, aí, então, como é que faz com Mateus 24? Vamos lá, então vamos lá, eu penso que o César ia citar, como ele acabou agora de citar, o verso 31, não é? De Mateus 24. Que é um texto muito celebrado no pós-tribulacionismo. E por que eu entendo que aqui não é igreja? Porque note bem, o texto diz, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, né? Ou eleitos, dependendo aí da tradução, a palavra aqui é eclectos, né? Dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus. O César bem sabe disso, que o texto de Mateus é um texto eminentemente judaico, especialmente o capítulo 24, que ele abordou aqui com muita propriedade, quando Jesus, né, começa logo falando aqui, tendo saído do templo, ia se retirando, se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem as construções do templo, e Jesus vem discorrendo. Aí o verso 15, que é onde começa a grande tribulação, diz assim, quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Então o texto é exclusivamente judaico. Eu não entendo a igreja aqui, até porque a igreja não tinha nem sido formada aqui, né? A igreja vai ser formada em Atos capítulo 2, quando Jesus sobe, ascende o céu e envia o Espírito Santo. Porque eu entendo, pastor César, que aqui se trata dos judeus. Note bem, isso aqui remete a uma profecia de Isaías 27:13. Olha o que diz aqui, Isaías 27:13, né? Porque em nenhum lugar da Bíblia você vai ver a igreja sendo espalhada pelos quatro cantos da terra. Você não vê isso.
especialmente no Novo Testamento. Mas olha aqui, ó, Isaías 27:13. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, o texto aqui fala de trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Outra observação. Isaías o quê? Esse aqui, pastor César, Isaías 27:13, né? Depois, ainda corroborando que os escolhidos aqui trata-se da nação judaica. Olha o que diz também, deixa eu ver o texto aqui, Ezequiel capítulo 17, verso 21, por causa da desobediência dos judeus, Ezequiel 17, 21, peço aí paciência à audiência, porque eu tenho que estar manejando sempre aqui as escrituras. Olha que diz, ó, todos os seus fugitivos com todas as suas tropas cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos, e sabereis que eu sou o Senhor. Então o texto aqui de Mateus não tem nada a ver com a igreja. Até porque, se o pastor César pegar só a palavra escolhido, Israel é o povo eleito. Deuteronômio 7:6 diz que Israel é o povo eleito. Olha, Isaías 45:4, olha o que diz, né? A primeira eleição da Bíblia é do povo de Israel, não é da igreja. Olha aqui o que diz Isaías 45:4, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, meu eleito. Então, para mim, o texto de Mateus 24 está se referindo à nação judaica, porque primeiro a igreja não tinha sido ainda formada. Jesus diz, eu estabelecerei a igreja, não é? E o contexto de Mateus capítulo 24 é altamente judaico. Então entendo que ser aqui reunido os seus escolhidos não está falando da igreja, porque quem foi espalhado pelos quatro ventos aqui é uma expressão dos quatro cantos da terra. Isso aconteceu com os judeus na diáspora, que todos nós sabemos onde aconteceu. Uma coisa que o pastor César pontuou é que Mateus 24 é um paralelo, né? Sim. É um paralelo de Lucas 21. Então, mas e lá em Lucas 21 você falou que era a igreja. E agora então, em Mateus 24 a minha talvez não tenha sido claro, mas acho que o Bispo Tardes entendeu. Não sei se o pessoal que está em casa está entendendo, né? O primeiro texto que o senhor citou para defender que a igreja não passa pela tribulação foi Lucas 21:36, atribuindo esse texto à igreja. Aí eu disse, bom, todos nós sabemos que Lucas 21, Marcos capítulo 13, são paralelos de Mateus 24. As palavras são as mesmas, as frases são as mesmas, as epígrafes são as mesmas, e todos estudantes de escatologia sabem que Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 são exatamente os mesmos textos, a mesma fala de Jesus, como se fossem câmeras diferentes. O que eu fiquei surpreso é o senhor usar como primeiro texto para defender que a igreja não passa pela grande tribulação um texto de Lucas 21, onde o senhor mesmo acabou de defender que são os judeus. Então, se lá em Mateus 24, que o senhor defendeu aqui avidamente, dizendo que são judeus, citando textos de Isaías 27, que todos nós sabemos que Isaías 27, Ezequiel, está falando da diáspora, que já havia acontecido, inclusive, né? Mas aí é um outro, podemos entrar naqueles textos e mostrar que ali está falando da queda depois diante da Babilônia, então, a diáspora. Agora, afinal, pastor Marcelo, o senhor defendeu que Lucas 21:36 é um texto para a igreja, e agora está defendendo que Mateus 24 é um texto para os judeus, e que os judeus são os verdadeiros eclectos, né, que pode ser eleitos, escolhidos. A versão em português varia entre eleitos e escolhidos. Aí eu vou deixar duas perguntas. A primeira, afinal de contas, qual dos dois, o senhor já defendeu os dois, que Lucas 21 é a igreja, que Mateus 24 são os judeus. Mas só pode ser o mesmo povo, porque nós estamos falando de um mesmo contexto, exato, entendeu? Ou o senhor volta atrás em Lucas 21 e diz que é os judeus, ou o senhor volta atrás em Mateus 24 e diz que e diz que ali também é o contrário, exatamente. Ou o senhor volta atrás em Lucas 21, onde o senhor diz que é a igreja e fala que ali são os judeus, ou o senhor volta atrás em Mateus 24, onde o senhor diz que é os judeus e fala que é a igreja. Defender que Lucas 21 se trata da igreja e Mateus 24 se trata dos judeus não vai dar. Essa é a primeira coisa. A segunda
é que aonde na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra eclectos se refere à nação de Israel. Ok. Então vamos responder de trás para frente. Abra aí, pastor César, Romanos capítulo 11 e o verso de número 28. E eu vou gentilmente retribuir a pergunta ao Senhor. Quem são os eleitos aqui? Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, quem são os eleitos aqui? Pode seguir. Amados por causa dos patriarcas. Quem são os eleitos aqui? Você diz que não tem um texto no Novo Testamento que mostra que outro povo possa ser eleito. De quem Paulo está falando em Romanos capítulo 11? E de quem é essa eleição que eles são amados por causa dos patriarcas? É que a palavra aqui não é eclectos, né? O senhor sabe. Sim, mas quem não, é? É que assim, a palavra aqui usada, pastor, com todo respeito, não é a palavra eleitos, nem eclectos. Tá, mas a eleição a minha está pergunta falando de foi um a seguinte, povo, não, não é é isso? que a minha pergunta foi a seguinte: aonde na Bíblia a palavra eclectos não se refere à igreja dentro do Novo Testamento? Nesse porque texto, pastor César. aqui não é eclectos. É Tá, porque mas assim, eleição... a palavra... Então, aí, bom, o senhor sabe muito bem o texto original, né? É que eleitos na Bíblia, vez após vez, pelo menos algumas dezenas de vezes, se refere sempre à igreja. Mas fica a primeira pergunta aí, do qual dos dois textos vai para trás e o senhor quer reconsiderar? Com muito respeito, o senhor não me respondeu. A eleição aqui, de quem Paulo está falando em Romanos capítulo 11, pastor César? Aqui nesse caso, desse texto? Isso, querido. Da queda de Israel. Eles foram eleitos e estão caindo. Para que a igreja seja então Israel enxertada. é eleito também, não é isso? Foi eleito e caiu por causa da igreja. Exatamente. É só continuar lendo o texto. Ok, mas foi eleito, não é isso? Foi eleito e perdeu essa eleição. Tá, exatamente. Tá, então eles foram eleitos, né? Foram eleitos e perderam para que a igreja assuma esse lugar. Esse texto. Você sabe que não tem um texto na Bíblia que a igreja substitua Israel. O senhor é aliancista? O senhor vai defender aqui no debate o aliancismo? Então, eu não... Esses termos, pastor Marcelo, você me conhece há anos, entendeu? Então eu não... Não, é só para ver para onde nós vamos caminhar o debate. Então eu não só para o pessoal entender, para a gente voltar para a parte do pré e pós, né? Um abraço esses termos. Essa questão, pessoal, os aliancistas, né, como estão dizendo aqui, creem que a igreja substituiu Israel, tá? Agora, quando a gente fala de dispensacionalistas, por exemplo, né, eles vão acreditar que um povo é Israel, outro povo é a igreja, e que cada um tem uma participação no fim dos tempos. Então aí acabou entrando nessa parte também. Mas voltando aqui, uma coisa que eu tenho visto, voltando a Lucas 21 e Mateus 24, que vocês citaram, né? O paralelo, pastor César, também desse texto que o pastor Marcelo citou, né? Vigiai, pois... Poderia ter citado outros, eu só citei como base, mas assim, tem vários outros. O paralelo é a parábola da figueira, uma exortação à vigilância, né? Tá. É um paralelo depois do princípio das dores da vinda do Filho do Homem, é isso? Sim. E aí esse texto aqui se refere aos judeus de Lucas 21? Bom, Lucas escreve para os gregos. Nós temos que tomar cuidado, e o pastor César sabe muito bem disso, que a gente não pode fazer uma exegese de um texto baseado em uma palavra. Com muito respeito, o César está fazendo isso. Ele pega escolhidos lá e diz que é a igreja. Aí ele bate nessa tecla que no Novo Testamento não tem outro povo a não ser a igreja que é escolhido. Bom, eu mostrei aqui que é a eleição de Israel, e Deus tem um plano. E olha o que Paulo vai falar aqui. Eu sei que não é objeto do nosso debate, mas Paulo diz aqui, ó, porque eu sei que pode ser que mais para frente o pastor César faça essa pergunta. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? O seu povo. Não, o texto fala de Israel, né? Acho que o César concorda. Não, é claro isso, que há uma eleição, que é aquilo que os teólogos chamam, que é o debate aqui, é alto nível. Nós não estamos debatendo aqui superficialmente. Uma eleição instrumental. É inegável que Deus tem um futuro para Israel. Israel nunca teve posse da terra. Israel sempre foi exilado da terra. Então Paulo está dizendo de uma eleição instrumental de Deus para Israel. Agora, no tocante a Mateus 24, eu não vejo nenhum problema defender ali, que ali são judeus, por causa do contexto
de Mateus. Então, Mateus, nesse momento, o senhor volta atrás em Lucas, né? Não, porque não tô os dois voltando, textos pastor são César. Não, correspondentes. mas não há nenhum Então, problema. de Lucas é a igreja. Não, de Lucas é a igreja no sentido de que nós, no pensamento pré-tribulacionista, eu poderia usar outros textos aqui. Eu não estou firmando a tese só em Lucas capítulo 21. Eu tenho vários textos que as pessoas, às vezes maldosamente, dizem que o pré-tribulacionismo é uma coxa de retalho. Bom, então essa pessoa nunca estudou o pré-tribulacionismo. Por exemplo, eu posso estar aqui, 1 Coríntios, capítulo 16, olha aqui, ó, o verso de número 22, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Eu vi o William Barclay falando sobre isso aqui, eu fiquei encantado. Como é que numa carta grega, numa língua grega, pastor César, é usada uma expressão aramaica, né? Mar significa Senhor, aná, nosso, e tá, vem. Quer dizer, Paulo está falando aqui da proximidade do arrebatamento da igreja. Então, a nossa posição vai divergir aqui no sentido que eu posso explicar o seguinte. No pós-tribulacionismo, precisará a manifestação do anticristo, e depois de 7 anos, vem o Senhor Jesus e arrebata a igreja. Só que, né, vou brincar com o César, ele que gosta disso, mostra um texto para mim, Jesus mandando aguardar o anticristo. Nós não temos isso. Então, no pós-tribulacionismo, o conceito de iminência, aquilo que está perto, eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu acho, para eu dar a palavra ao pastor César, que eu acho que eu estou falando muito já. Olha aqui, é iminente, né? Vem de iminel e iminere, pastor César, que significa pairar sobre a cabeça de alguém, pronto para atingir alguém, próximo em sua incidência, segundo, não eu, mas o Oxford English Dictionary, quer dizer, o dicionário de inglês de Oxford, diz que iminência é algo que está próximo. E o autor fala assim, quando falamos que um evento é iminente, nós nunca sabemos quando ele ocorrerá. Porque se tem sinais, por exemplo, no pós-tribulacionismo, manifesta o anômos, depois de 7 anos aparece, né, o sinal do Filho do Homem entre as nuvens e vai nos arrebatar. Só que isso é destruído pela iminência, porque a iminência é algo que está pairando sobre. E 2 ideias estão presentes. Olha que coisa interessante. Certeza e incerteza. Olha, parece um paradoxo, né? Iminência combina certeza e incerteza. Certeza, vai ocorrer a qualquer momento. E incerteza, nós não sabemos o momento em que ocorrerá. Bom, 2 coisas. Então, primeiro, ainda não ficou claro a ideia de Mateus 24 versus Lucas 21, né? Um dos dois, um ser judeus e outro ser igreja, não vai dar. Tem que ser ou tudo igreja. Se o senhor falar que é tudo igreja, eu concordo. Porque é o que Jesus Cristo... Essa é a lógica de Jesus lá em Mateus. Conforme o senhor admitiu que Lucas 21, ele está falando, você falou, a igreja não passará pela grande tribulação, e eu mostro o texto, e colocou lá em Lucas 21. Só que esse Lucas 21 é defendido por todos os pré-tribulacionistas que estão acompanhando a gente agora como sendo igreja, ou melhor, como sendo judeus. Então, se o senhor vai voltar atrás, beleza, e aí volta a defender o não, esse texto aqui não, esse texto aqui é para os judeus. Agora, falar sobre iminência, eu concordo que iminência é próximo, é pronto, a ideia do dicionário Oxford, que é muito bom, aliás. Sim. Em qual texto bíblico o senhor usa para falar sobre iminência? Qual é o texto? Bom, esse texto aqui. Então, a palavra iminente aparece aí? Vamos lá, qual é o texto? Não, mas não é, a palavra trindade não aparece na Bíblia, pastor Não, César. é que assim, pastor Marcelo, o senhor vai fazer uma exegese em cima de uma palavra e essa palavra nem está no versículo. Então, é melhor, se vamos fazer exegese, então essa exegese se faz necessária dentro de um texto bíblico. Agora, dentro de uma ideia teológica, não precisa fazer exegese. É só falar assim, eu penso que isso aí é tal coisa. Agora, não, porque esse dicionário, porque na aplicação, na flexão da palavra, isso é exegese. Quando o irmão apresenta assim, aí fica parecendo que o senhor está fazendo uma exegese de um texto do qual eu estou correndo. Mas, na real, mas onde eu falei o senhor isso? Não estou dizendo que o senhor falou. É que fica parecendo... Quando o senhor vai para o dicionário, para os léxicos, não sei o que lá, defendendo uma palavra, que eu até concordo com o sentido, tá? Pronto, próximo, tá tudo bem.
Mas iminente em qual texto o senhor está usando? Qual o versículo bíblico que a gente trabalhar? Porque aí, dentro do versículo bíblico que o senhor apresentar, aí a gente vai lá e analisa o texto. É que na ideia do pré-tribulacionismo, iminente é sinônimo de secreto. Iminente é sinônimo de ninguém sabe que hora é. Só que não é isso nem no dicionário, nem em lugar nenhum. O que é uma coisa iminente? Que pode acontecer a bolsa, agora. A mulher está grávida de 9 meses. Rompeu a bolsa. Então o parto é iminente. Ou seja, é certo, está próximo, vai acontecer. É isso que é iminente. Então, dizer que iminente é uma coisa que ninguém sabe o que é, que hora que vai ser, não sei o que lá. Então é melhor falar assim, vamos trabalhar sobre iminência? Bora. Eu creio que a volta de Cristo é iminente. Não é, pastor César. Eu creio. Porém, o anticristo tem que se manifestar. Porém, em cima de qual texto a gente vai trabalhar? Porque aí, se o senhor apresenta o texto, a gente vai para o texto. Tá bom. Vamos lá. Apresentei aqui 1 Coríntios capítulo 16, 22. Aí tem o iminente? Não, mas próximo está o Senhor. Isso não é iminência? Não, isso é então, o quê? Eu creio que o Senhor está próximo também, Tá? conforme Pedro disse. Mas para você o a anticristo volta não do tem que Senhor se está manifestar? agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. É o que Pedro Mas, disse. pastor César, no pós-tribulacionismo, o anticristo tem que se manifestar, pastor. Então, ao invés de pensar em como atacar Não tô atacando. a visão, não estou dizendo pessoalmente, em nível pessoal. Ao invés de atacar uma teologia, é melhor defender o que o senhor pensa. Sim, eu estou defendendo Então, aqui. Naquele texto, pastor César, por exemplo, que diz que ele vem como ladrão, né? Ele vem como ladrão e se não seria algo iminente, assim, não seria, o ladrão a gente não sabe o dia que ele vem, nem espera, a gente não tem ideia da hora que um ladrão vem. Se soubéssemos a hora, Jesus está falando, nós guardaríamos, né? Então vamos lá para o texto. O texto que o senhor citou é a segunda de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim: meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão na noite. É esse texto, né? E Jesus também falou sobre isso, mas esse complemento. Vamos lá. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrará repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, Estou falando com a igreja, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite, tal. Ou seja, a volta de Cristo, ela é como ladrão? É. Para quem? Para quem não está esperando. Para quem está esperando, você já está esperando. Então, se você está esperando quando ele chega, é uma ótima surpresa. Mas ela é como ladrão para os perdidos. É o que a Bíblia diz. Vez após vez. Isso acontece 3 vezes na Bíblia. certo? Na fala de Jesus e também na fala de Pedro, da qual eu não li aqui, mas posso achar aqui e ler. Certo. Eu tenho outra questão, mas vou deixar o pastor Marcelo contrapor aí os seus argumentos. Não, eu até admirei o pastor César falar assim comigo, porque é lógico que a palavra iminente não está na Bíblia. Sim. Mas quando nós falamos de iminente, nós estamos falando de proximidade, de algo rápido. E se ele pegar qualquer dicionário agora, não tem um léxico que diz que iminência tem que ter algum sinal. Só que no pós-tribulacionismo, O anticristo tem que manifestar o anticristo antes tem da que... volta de Isso Jesus. esvazia, querido pastor Tales e os demais ouvintes, não é? A questão da iminência. Por exemplo, o César, inclusive falei isso para ele no último debate, essa pecha que colocaram em nós, de arrebatamento secreto, isso foi um pós-tribulacionista, já falei isso para ele, chamado David McPherson, que colocou essa pecha em nós. Nem todos os pré-tribulacionistas creem no arrebatamento secreto. Exatamente. Tem quem creia, né? Por exemplo, se eu não me engano, o pastor Elias Soares, ele acredita no arrebatamento secreto. São conceitos, entendeu? Para mim, o arrebatamento é o evento que vai desencadear a segunda vinda de Cristo, a parousia. Então, para o senhor, o arrebatamento é visível. Pera, pastor, deixa eu concluir o meu Não, só para eu entender, argumento. porque o senhor está dizendo que não crê no arrebatamento secreto, é Sim, isso? não, é porque você falou que nós, pré-tribulacionistas, acreditamos no arrebatamento secreto. Isso é uma Eu não pecha. disse isso, pastor Marcelo. Colocou aqui, o senhor não, falou eu disse aqui. que vocês entendem iminência como sendo uma coisa que ninguém secreta.
iminente e secreto não são sinônimos. Tá. É o que eu disse aqui. Não, o senhor falou outra coisa, mas tudo bem. É só voltar a fita aí quem quiser e veja. Tá bom, César. Não vamos partir para esse pressuposto que às vezes você quer dominar o debate só perguntando. Eu não te fiz nenhuma pergunta até agora. Você fez Não, algumas. Não te Então, vamos fiz. lá. Mas veja só. Estávamos onde? Você quer fazer uma pergunta? Não, Bispo não, Thales? pode Então, concluir. o conceito de iminência é um conceito bíblico. A palavra não está, como trindade não está na Bíblia, como onisciente não está na Bíblia. É uma construção teológica. Então, quando Paulo está dizendo perto está o Senhor, assim como ele diz também, olha aqui, ó, em Filipenses capítulo 3, vamos ver aqui, ó, verso de número 20, se não me falha a memória, é o mesmo conceito. Olha aqui, ó. Pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse aguardar aqui é uma grande expectativa. Agora, no pós-tribulacionismo, o pastor César bem sabe disso, tem que se manifestar o anomos, o homem da iniquidade, para depois o Senhor Jesus vir. Quer dizer, já está montado o cronograma no pós-tribulacionismo. 7 anos de tribulação. No final dos 7 anos, Cristo aparece. Então, o conceito de iminência, o conceito da brevidade, o conceito de Cristo chegar agora é esvaziado. É nesse sentido que eu estou tentando expor aqui. Entendi. Bom, posso falar? Pode. Então vamos lá. Com certeza. O primeiro versículo que o pastor Marcelo leu foi o Lucas 21:36. Presta atenção no 34. E já ele leu que o 36 é a igreja. O que me deixou surpreso logo no começo do debate. Fiz a pergunta, até agora eu não tive a resposta, mas tudo bem. O 34 diz assim: olhai por vós. Não, e olhai por vós. Não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Ou seja, se ele disse que o 36 é a igreja, aqui está dizendo que esse dia não vai vir de improviso. Faz o que agora com esse texto que o senhor mesmo apresentou? Vamos sair do texto, pastor César. Não que eu estou declinando, acho que o debate é muito mais amplo. Eu não estou trabalhando no 36, Tá. pastor Marcelo. O que o senhor está falando da Ok. iminência, e aí eu estou dizendo o seguinte: você está dizendo que a iminência é tipo, ninguém está esperando, não sei o que, tudo bem. Eu não concordo que iminência seja sinônimo de... iminência é um sinônimo, próximo. Conforme o dicionário que o senhor disse aqui, ó. O dicionário que o senhor apresentou, que é o Oxford, conforme o senhor estava falando, eu anotei. Significa pronto, eu concordo, é a etimologia. E significa próximo. Embora estamos debatendo uma palavra que não está no texto, mas tudo bem. Tudo próximo, bem, mas qual é o problema disso, pastor César? Da palavra não tem problema, eu estou trabalhando ela aqui. Então, próximo, pronto, tá tudo certo. Agora, dizer que ninguém sabe, que é uma surpresa para as pessoas, aí não significa, não tem sinônimo com iminência. O versículo primeiro que o senhor leu, que é o 36, eu não quero voltar nele de novo. Eu estou mostrando o versículo anterior. Tá bom. O versículo anterior desmonta o que o senhor mesmo está falando, porque o versículo anterior diz assim: olhai por vós, que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso, porque virá como um laço sobre todos que habitam sobre a face da terra. E aí vem o versículo que o senhor trouxe primeiro: vigiem, não sei o que, não sei o que. Então, nesse texto aqui, Jesus não está dizendo, ó, cuidado, porque não pode pegar vocês de surpresa. Não é isso que ele está falando? Tá, César, você está sendo retórico, você sabe disso. No pós-tribulacionismo, você bem sabe, e você já citou esse texto várias vezes para mim, inclusive na Musical FM, em que o anomos tem que se manifestar. Então, pastor, a gente pode trabalhar o anomos já. Mas você vai deixar eu falar ou não? Não, é que assim, ó, tem que ficar claro. É porque só você está falando, Então, eu não pode falo. falar, pastor. Manda lá, Pode falar. pastor Marcelo, Ora, vai, bom, pode concluir, pode concluir. Você está dizendo, né, que eu estou declinando desse texto, se for, a gente vai ficar voltando, dando replay aqui. Você vê, olha que interessante, eu fiz essa anotação aqui. O mesmo verbo lá que você declinou, que é ekloie, aparece em 1 Tessalonicenses 1,4 e 2 Pedro 1,10. De quem essa eleição é atribuída, pastor César? Vamos lá, 1 de Pedro o quê? É 1 Tessalonicenses 1,4, por favor. Veja como a gente, né? Você está falando de exegese. 2 Pedro 1,10.
1 Tessalonicenses 1:4, né? Está escrito o seguinte: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Isso, de Reconhecendo, quem é essa irmãos, eleição? amados de Deus. Tessalonicenses, peraí. 1:4. É a palavra eleição, de novo, né? A questão aqui é que o César falou da palavra em si, a palavra escolhidos, Sim, né? isso. Aqui está falando de eleição, como Sim, eleição sendo os escolhidos. Mas é a isso? raiz, é isso que eu quero voltar. 1 Certo. Tessalonicenses 1:4, por Significa favor. eleição. E de quem é a eleição aí? Da igreja. Então, pastor César, é o mesmo verbo que é usado lá em Romanos 11:28 que o senhor pulou fora. Não, peraí. Pastor Marcelo, em momento nenhum eu pulei fora. Quando o senhor disse Pulou. assim... Não, calma aí. Quando o senhor disse assim, ó... Esse aqui é Israel ou a igreja? Eu falei, Israel. Tá. Não falei? Assim, lá Falei ou não falei? Romanos 11, beleza. Então só pra dizer, eu não pulei, tá, pastor Marcelo? Eu não sei... Talvez o senhor não tenha ouvido o que eu falei, mas o bispo Tardes ouviu, então todo mundo aqui ouviu. Então, aquele texto eu ainda disse assim, talvez o senhor não lembre. É Israel, está falando da eleição lá atrás de Israel, não no Novo Testamento, e queda de Israel, assim como a ascensão da igreja. É isso que trata Romanos 9, 10 e 11. Foi o que eu disse. Reafirmo. O senhor não tinha ouvido essa fala minha? Não, é que o senhor falou que não existe outro povo eleito na Bíblia a não ser a igreja. Não disse isso. Eu disse assim, ó. Poxa, disse aqui. Não, eu não disse que não existe outro povo, Você pastor disse, Marcelo. pastor, A você questão disse era aqui, o pastor termo, César, que a termo. eleição Disse é aonde aplicada a à pala- igreja. Não. Puxa Eu vida, pastor César. Eu disse assim, aonde bem. a palavra é eclectos, que não é essa. Aonde a palavra é eclectos. Mas a raiz é a mesma, pastor César. Eu sei, pastor Marcelo, mas não é a mesma palavra. Eu disse aonde a palavra eclectos aparece para Israel. O senhor disse assim, aqui em Romanos 11. Eu falei, mas aqui não é eclectos. Aí o senhor disse, mas o senhor não crê que é Israel? Eu falei, creio. Eu creio que é Israel. Não, pastor César, É eu só tô voltar, fazendo vai. um silogismo das palavras. Eleição e eleito é a mesma coisa, são sinônimos, pastor César. Uma pessoa que é eleita é porque ela esteve numa eleição. Isso é retórica sua de palavra. Então, É, e pastor lá, Marcelo, e lá, o senhor em, lá em entende? Mateus é escolhidos a palavra. É a né? mesma É a raiz, mesma. é a mesma raiz. Por isso Certo. que, entendeu? Advogo essa Entendi. tese. É só isso. Não, só- entendi. É a questão ainda de aliancismo ou não, né? É, ele declinou, eu respeito, mas Eu declinei do que mesmo você está falando? eu perguntei para você se você é aliancista ou não. Por exemplo, recentemente, com muito respeito eu vou falar isso, que eu assisti o seu debate com Ezequiel Gomes sobre o sábado. Mateus 24, o senhor defendeu que ali é os judeus. Agora o senhor está defendendo que é a igreja. Que time que o senhor está? Então, vamos entender essa questão de Mateus 24. Então, primeiro, quando o senhor falou lá de Romanos, eu disse na mesma hora que se trata de Israel. A eleição de Israel é lá no Antigo Testamento e a queda é no Novo. Tá. E aí a igreja é colocada, enxertada Sim, na oliveira. concordo. Tá certo? Perfeito. Isso é o que a Bíblia diz ali no texto. Sim. Então não é que eu corri, eu fugi do texto. Não, no mesmo momento que o senhor perguntou, eu respondi. O texto que eu falei de Lucas, que o senhor citou, o senhor trouxe para o debate Lucas capítulo 21, versículo 36, eu citei agora o 34, Tá. do qual o senhor não respondeu. Tá. O 34 o senhor não respondeu. O senhor está dizendo, você vai voltar nesse texto. Não estou voltando nesse texto. Estou tratando no 34. No 34, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele disse que a volta dele e tal não era para pegar a gente assim desprevenido. Entendi. E se aquilo, no versículo 36, é a igreja, isso eu acho que desmonta tudo que o senhor estava falando no começo, na minha opinião. Tá ok. Agora vamos aos judeus de Mateus 24. De fato, eu disse no Ezequiel, debate que eu não é participei isso? com Ezequiel, Eu ouvi. que ali trata-se do quem mora na Judéia é judeu. Foi o que eu disse para ele. Quem mora na Judéia é o quê? Judeu. Judeu tem que guardar o sábado. Assim como eu entendo que os cristãos, como os... Aliás, tá na Bíblia, lá em Atos capítulo 21, que os cristãos eram zelosos da lei, porque eles eram judeus. Eles eram judeus cristãos. Judeu tem que guardar o sábado e o judeu convertido ao cristianismo é uma pessoa que é cristã que guarda o sábado. Na minha opinião, Mateus capítulo 24, o tempo todo Jesus Cristo está falando daqueles que são dele, portanto cristãos, porém vindos do judaísmo. Então eles são judeus que guardam o sábado. Qual é a dificuldade? Então, pastor César, mas são judeus ou a igreja? A pergunta é a seguinte. O senhor defendeu que Vamos são lá. judeus. No primeiro batismo Aí, da igreja, tinham contra 3 mim- mil convertidos. Espera, pastor César, deixa eu Não, falar um eu tô pouquinho. respondendo. Mas se eu faço a pergunta, eu não posso responder? Tá bom, ok.
Se eu perguntou, são judeus ou igreja? Então, vamos lá, no primeiro batismo da igreja tinha 3.000 almas. Eles não eram judeus convertidos? Então, São judeus e são igreja. Mas agora, então são judeus ou são igreja? Ou são judeus e igreja? São judeus e são igreja, porque o Paulo era judeu. Ele diz, eu sou judeu. Então, mas uma pessoa que se converte, ele se torna igreja. Se torna igreja. Mas ele continua sendo judeu. Continua guardando o sábado. Ele como a igreja bíblica. A igreja bíblica não guardava o sábado? Porque eles eram judeus. O gentio Exatamente. não precisa. O gentio não precisa. O gentio não precisa O guardar. gentio não precisa. O texto de Mateus capítulo 24, Jesus Cristo diz assim, que esse dia lá não acontecia no inverno, nem no sábado. Por quê? Porque quem mora na Judéia, geralmente, por exemplo, o senhor já esteve lá em Israel. Sim. O que acontece na Judéia quando é sábado? Fecha tudo. Mas, então, é disso que ele está falando. Todo o contexto não é judaico. Por que só no verso 31 o senhor pensar a palavra escolhida e se tornar igreja ali, pastor César? Aí o senhor tem que voltar para a sua pergunta que o senhor mesmo citou de Lucas 21:36. Se lá o senhor entende que é a igreja conforme o senhor disse, então o senhor também está defendendo que é a igreja. Acabou. Não. Mas tudo bem. Vamos avançar. Então, vamos. Vou colocar lenha na fogueira, que meu papel é só esse aqui, né? Meu Deus. O Thales é interessante que ele não participa de debate nenhum. Mas a pergunta eu já convidei, ele para mim debater, mas vem aqui falar que é freosa. Pra pôr lenha na fogueira. Colocar eu contra o César contra mim, você é expert, né? Eu vou colocar a lenha na fogueira aqui. Quer que eu faça que eu perca a minha amizade com o pastor César de quase 17 anos? Imagina, vocês estão debatendo aqui em alto nível e trazendo conhecimento. Você vê que a gente, né, um trava o outro aqui, porque realmente nós temos base, né? Tanto o pré-tribulacionismo tem base bíblica também. Isso aí. E o pós-tribulacionismo também tem base bíblica, ok? Então, agora a questão da iminência, pastor César, apertando aqui um pouquinho ao seu lado aqui, em Mateus 24... quando fala sobre a vinda do Senhor, versículo 37 diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, quando foi nos dias de Noé. Porquanto, assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Talvez é essa parte que ele está falando da iminência. Não perceberam, ninguém vai perceber, né? E não perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Não parece aqui, pastor, assim, uma situação de tranquilidade na terra, de paz, estavam comendo, bebendo, casando, davam em casamento, e aí depois foram pegos de surpresa. Assim, e aí veio o Filho do Homem, tal. Não sei se é esse o contexto de iminência que o pastor Marcelo falou. Bom, primeiro que é o versículo qual que você falou? 37 até o 39. Bom, tente substituir a palavra não perceberam por iminente e ver se funciona. Não funciona. Porque iminência é exatamente aquilo que o pastor Marcelo citou no dicionário. Está prestes a acontecer, está próximo, não é uma coisa que ninguém sabe. Só dando uma melhorada, né? Se a volta de Jesus acontece depois da tribulação, e a tribulação são 7 anos, começando a tribulação eu posso contar 7 anos e dizer assim, então ele volta, se começar hoje em 2024 tribulação, então ele volta em 2031. E com qual texto está escrito que são 7 anos? Não, eu estou imaginando que haverá um período de tribulação. Não, mas então, é que na cabeça das pessoas... A tribulação acontece... mas qual é o versículo? Não tem texto. A base de Mateus 24 que diz que a profecia de Daniel. E a profecia de Daniel fala uma semana, né? É que a profecia de Daniel lá, o texto lá que fala, conforme mencionou Daniel, a sua Bíblia parece que tem referência. Vê se dá em Daniel 9. Não dá. Ou dá em Daniel 8 ou dá em Daniel 11. Então, está dizendo que outra profecia seria das 2.300 tardes então, ou outra. Não dá em Daniel capítulo 9, porque lá em Daniel capítulo 9 não fala, entende? Então, voltando aqui no texto lá do dilúvio, né? Vamos imaginar aqui a ideia do pré-tribulacionismo. Então, vamos lá. 30 e quanto? 37. Mateus 24, 37. Vamos lá. Como foi 37? Como nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores, a dilúvio comia, bebia, casava e dava em casamento,
até que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio. Tá, então Noé entrar na arca e não perceberem significa o arrebatamento? Então, Não, é que assim o será fim do mundo filho. acontece no mesmo dia do arrebatamento? Porque essa é a ideia. Porque aqui terminou o mundo nesse dia. É porque diz assim será também a vinda do Filho do Homem. Ok, né? então, mas Comparando o dilúvio com a vinda do Filho do Homem. mas no dia do dilúvio, o mundo acabou. Se aqui é a volta de Cristo pré-tribulacionista, a pergunta que eu faço é: na hora que Jesus volta, naquele dia também é o fim do mundo? É assim que o pré-tribulacionista vê? Então, mas qual seria a Então- interpretação do texto, então? É que assim também será a vinda do Filho do Homem. A interpretação é a lógica. Então vamos lá. Porquanto o pessoal comia, bebia, casava, dava em casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam quando veio o dilúvio e levou a todos. Os que não percebem aqui nesse texto são os mesmos que não percebem no texto de Tessalonicenses capítulo 5 que eu citei. Aqueles que não sabem que vai vir um ladrão. Mas nós, os cristãos, sabemos. Então não é uma surpresa, já que está todo mundo esperando. A chuva, o dilúvio foi uma surpresa para Noé? Para Noé, não. Então pronto. É esse aí. Entendi. Vamos lá, vamos continuar. Pastor César, eu quero citar um texto que você conhece de cor e salteado, né? Apocalipse 3:10. Eu acho que esse é um dos textos, né? Desculpa. Não, tranquilo, que muita gente, né, diz, não tem um texto bíblico que advoga que a igreja, né, vai ser tirada porque os apóstolos sofreram, a igreja primitiva sofreu, os pais da igreja, não é, mencionaram que a igreja tem que passar pela grande tribulação, mas eu penso que esse texto aqui é um texto muito forte para o pré. Por quê? Porque diz lá, porque guardastes a palavra da minha perseverança. O César sabe de cor esse texto, penso que até ele já sabia que eu ia citá-lo, né? Eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então não há um registro histórico que a igreja de Filadélfia sofreu uma provação dessa que foi sobre o mundo inteiro. Então isso aqui é uma promessa de Jesus. E o César sabe que aqui, no original grego, não é? Ektes horas, tá certo? Ektes horas. Todos vocês analisem esse texto. O texto não diz, eu vou te guardar na hora. Por exemplo, Deus não livrou Daniel Da cova. da cova. Deus livrou Daniel na cova. Ele passou pelo momento. Então, esse texto aqui é fortíssimo porque ele trata de um paralelismo. O que é um paralelismo? Está aqui no verso 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, rupomone, aí os linguistas vão discutir qual que é a melhor pronúncia, ripomone, bom, isso aqui não é hora de grego, até porque grego não é muito minha praia. Eu sou um estudioso, mas não tenho a versatilidade que eu tenho no Lashon HaKodesh, né? Na língua hebraica. Também eu te guardarei da hora. Querido pastor César, por que não é usado aqui, né, a expressão grega en? En é em português, entendeu? Se fosse de dentro para fora, Certo. seria usado essa preposição, não é que. E a pergunta que eu faço, querido pastor César, é essa. Visto que a preposição ek rege as sentenças no genitivo, qual complemento nominal que está ligado a essa preposição ek? Vou repetir, se você quiser anotar, que eu sei que às vezes é muita coisa, né? Visto que a preposição ek rege sentenças no genitivo, porque aqui está no genitivo, né? Qual que é o complemento nominal que está ligado a essa expressão ek no grego? Pastor, só um minutinho antes de você... Vamos pegar o pastor César aqui. Sim. Antes de você responder, o pastor César vai responder, então, Apocalipse 3, versículo 10. A igreja vai ser retirada, vai ser arrebatada antes da tribulação, ele já vai responder isso. Mas eu quero aproveitar esse momento para convidar você que está assistindo aqui o podcast do Teologar. Semana que vem, não sei quando você está assistindo agora, mas dia 5, 6 e 7 de fevereiro, nós vamos ter aqui no Teologar 3 aulas ao vivo sobre escatologia. É a jornada escatológica. São gratuitas, aulas ao vivo e gratuitas para te ensinar
todo o plano escatológico. E como eu falei aqui, eu vou ensinar na jornada escatológica tanto a visão pré-tribulacionista e seus argumentos e a visão pós-tribulacionista também. Além disso, na jornada escatológica, você vai aprender sobre os cavaleiros do Apocalipse, você vai aprender as semanas de Daniel, as 70 semanas de Daniel, você vai aprender sobre o milênio, que todo mundo quer saber sobre essa questão do milênio, novo céu e nova terra, a batalha de Gog e Magog, o 666, o anticristo, o falso profeta. Tudo isso você vai aprender ao vivo e gratuitamente na jornada escatológica. Para você participar, tem que se inscrever. Aqui abaixo tem um link para você clicar, você vai colocar lá o seu nome, o seu melhor e-mail, depois você vai entrar num grupo do WhatsApp, porque é lá que você vai receber o link das aulas para participar ao vivo comigo semana que vem agora, dia 5, 6 e 7 de fevereiro, às 20 horas ao vivo. Você vai aprender escatologia do começo até o final, novo céu e nova terra. Já são milhares de pessoas inscritas para aprender escatologia gratuitamente. Se inscreva também e participe com a gente. Se você está vendo esse podcast depois do que ele já passou essa jornada, quem sabe numa próxima você pode participar, porque as aulas serão removidas. As aulas são ao vivo e depois serão removidas. Então participe da jornada escatológica. O link está na descrição do vídeo e também nos comentários, equipe. Nos comentários também nós temos o link para você poder se inscrever gratuitamente na jornada escatológica. Voltando aqui ao nosso debate, o pastor Marcelo tá colocando você na parede aí, pastor César. Desde o começo. Falando que você aí quer passar pela tribulação. Desde o começo. Vamos lá, eu queria que o pastor Marcelo repetisse todo o gramatiquês aí, pelo menos no finalzinho, porque aí vai me... Cortei, né? Vamos de novo. Eu perguntei assim ao senhor, né? Visto que que aqui está no genitivo, né? E ela rege, o prefixo que, pastor César, pode perguntar isso para o Luciano Benigno, que é o nosso professor de grego, ela rege as sentenças no genitivo, não é? Qual que é o complemento nominal que está ligado à expressão, à preposição ek? Entendeu? Uhum. Então, mas a ek aí no seu gramatiquês significa... Não é no meu gramatiquês. Isso é um gramatiquês, né? Uma forma da língua grega. É que ele está dizendo assim que ele vai... Marcelo, vai não estou ser fazendo provado... pejorativamente. Gramatiquês, que eu estou falando quando vai falar de... Pode ser uma ironia, entendeu? Desculpa, então, se eu entendi errado. Desculpa. Vamos lá. O prefixo, a palavra grega ek, sempre tem o sentido de tirar de dentro. Tá. Sempre tem sentido... por exemplo, tirar... ele saiu de dentro da casa, é ek. Tá. Ele estava lá dentro da casa e aí ele saiu, é ek. Se fosse para falar de uma pessoa que saiu sem que entrasse na casa, como um carteiro, por exemplo, ele sai de uma casa e vai para outra. O prefixo é outro, é apó. Logo, a ideia ali é tirar de dentro da grande tribulação. Essa palavra ek é tirar de dentro da tribulação. Mas, pastor César, o texto não diz da grande tribulação, diz da tribulação hora. Da hora, então, mas é que assim, da hora da tribulação, né, a tribulação ali a palavra não é tribulação, é tentação. Mas são sinônimos, né? Mas se o senhor entende que ali é a grande tribulação, como muitos entendem, e para mim também tá tudo bem, é que a palavra não é tribulação ali, mas sim, eu entendo que eu entendo são que sinônimos. Não são. São. Não, é que por exemplo, assim, essa mesma não é aplicada na palavra tribulação em nenhum outro texto. Mas vamos admitir que seja. É tirado da tribulação, de dentro da tribulação. Por isso é ek. Mas não pode ser, pastor César, sabe por quê? Com todo respeito, esse complemento nominal que o senhor não conseguiu responder aqui é tesroras. Não diz de dentro da tribulação, pastor César. Isso é nós. Diz da hora. Por exemplo, a tribulação. Vamos fazer um gráfico aqui, com muito respeito. Olha aqui. Pode ser rapidinho. Tem que mostrar para a tela ali depois. Não tem problema. Com a sua câmera. A tribulação começa aqui, não é? Dentro estaria aqui, ó. Depois você vai ter que mostrar para a câmera lá esse dentro, desenho. Ó. Vira. Vamos tentar. Aqui, ó. Não vai aparecer. Não vai. Ok, mas tá bom. Olha aqui, ó. A hora da tribulação, a tribulação está aqui. Certo. Se fosse de dentro da tribulação, seria daqui. Mas o texto diz da hora, quer dizer, haverá uma tribulação que vai começar. E antes dela começar, não diz de dentro da tribulação. O texto diz: eu te guardarei
da hora. Por isso que eu perguntei, pastor César, sobre esse genitivo aqui, porque o ek aqui funciona como algo específico. Ele está especificando o momento que vai ser atirada. Se fosse de dentro para fora, como o pastor César está sugerindo, teria sido usada a palavra en. A preposição en no grego é em. Ele está em casa e foi tirado de dentro da casa. Mas o de dentro de não é ek também? De É dentro de? Não. Não queira ajudar o seu amigo César. Não, né? só meu Se fosse dentro, se fosse uma palavra específica dentro, era en. E apó, que o pastor César falou, o apó, é lançar para longe. É que assim, o prefixo en não pode ser usado porque en é alguém que está dentro e fica dentro. Ek significa aquele que sai de dentro para fora. De dentro para fora. Entende? Então, falavam, mas aí, eu não sou especialista em grego, né? assim como o pastor Marcelo também não é, mas por que isso vai aparecer na penúltima igreja e não na última, pastor? Mas qual o problema? Isso aqui é uma promessa de Jesus. Isso aqui é uma promessa de Jesus. Então, o senhor não acredita que cada igreja é uma fase? Não, eu não acredito. Eu acho que a igreja é para todos nós. As sete igrejas, estou falando. O senhor não entende que são sete etapas? Dispensações? Não, eu penso que não. Eu penso que todas as igrejas, nós temos hoje no Brasil, as 7 igrejas da Ásia estão no Brasil. Tá. Igrejas firmes, igrejas missionárias, igrejas que Jesus está a vomitar elas, entendeu? Interessante. Agora, então não tem essas respondendo, 7 dispensações. Vamos lá. No capítulo 2, verso 10, por exemplo, está escrito assim, já que todas as igrejas da Bíblia, eu também creio assim, tá? Que não tem como... Que não é uma aplicação, é bonita a aplicação, mas não funciona bem assim em todos os aspectos, né? Dizendo que cada igreja é uma etapa, não sei o que cada período foi uma igreja que agora estaríamos em Laodiceia. Pastor Marcelo. Mas vamos lá. Em 2:10 diz assim, Jesus Cristo diz assim, para a igreja eu não lembro qual é a igreja. Esmirna. Obrigado. Verso 10, né? Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sejam fiéis até a morte, e dar-te a coroa da vida. Então o senhor leu uma igreja que vai ser poupada da hora da grande tribulação. Opa, ele virou pré. Hora. O da hora, ao meu entender, mas vale a pena pesquisar, né? Mesmo, eu não sou dessa área. Sim. Significa tirar de dentro. Eu sei disso porque como é que fala sair da casa, de dentro da casa? Ek. É isso. Tá? Então sair exegese, de quem estava né? dentro. Exegese, né? Tirar de dentro. O que é exegese? De dentro do texto você diz. Então, o prefixo ex, ele é só um prefixo. E esse prefixo significa tirar algo que estava dentro. É o que eu sei. Então, na minha opinião, o texto de Apocalipse 3:10 significa tirar de dentro da grande tribulação. Agora, veja o que diz João, capítulo 17. Então, só completando o que você falou de Apocalipse 2:10, né? Não temais as coisas de que tens de sofrer. Aí você queria dizer que então, essa igreja aqui passaria sofrimento, é isso? Porque ele está dizendo, seja fiel até a morte. E João 17:15, na oração sacerdotal de Jesus Cristo, ele disse o seguinte: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então essa é a oração de Jesus em favor, inclusive, da igreja. É isso. Mas aqui, pastor César, esse texto, com todo respeito, depõe contra o senhor. De João? Porque aqui também é usada a palavra ek. Exatamente. Mas a pessoa sai de dentro do maligno? Não. É de dentro do maligno? Não. Peraí. Porque mal aqui é maligno, pastor. Da onde? De que texto? Mas João o ek, 17. pastor, o ek não é de dentro para fora? Mas o ek não é na palavra maligno. Qual é o texto? Sim, mas não guardar de dentro. Não, calma aí. Não peço que os tires do mundo. O ek é aí. Okay. Não precisa tirar eles do mundo, mas apenas livrá-los do mal. Mas depois tem o ek de novo, pastor César. Não tem problema. Mas lógico que tem problema. Até aqui, ó. Tem um problema seríssimo aqui contra o senhor. Vamos abrir o texto original aqui? Vamos abrir aqui. Vou ver se eu consigo. Se for de dentro para fora, nós temos um problema aqui. E outra coisa, aqui, segundo as minhas pífias, né, anotações, está no aoristo subjuntivo. Aqui não está no genitivo. Qual que tem é uma versículo? mudança muito grande aqui. João 17:15. Olha aqui, eu vou tentar ler, que eu não sou bom de grego, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu acho aqui, João. No português está não peço
que os tires do mundo, Tá. e sim que os guardes do mal. Presta atenção como o grego vai usar 2 vezes a expressão ek, ó. Eu vou tentar ler aqui, tá? Se eu conseguir, vamos ver aqui se vai aparecer aqui o meu interlinear, não é? Olha só, pastor César, como aparece 2 vezes o texto grego, a expressão ek, ó. Ou que eroto ina ares autus ecto cosmou, que é do mundo, ok? Apareceu pela primeira vez. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte, ó. Al rinatereces, que é o mesmo verbo que aparece lá em Apocalipse 3:10, é guardar, autus ectu poneru. Então, Tirar do mal. não, mal aqui é maligno. Sim. Como é que uma pessoa vai sair de dentro do maligno? Se é de dentro para fora, olha o que o texto está dizendo. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do maligno. Do aqui é ek. Se é de dentro para fora a expressão ek, eu já vi o demônio sair da pessoa. Agora a pessoa sair de dentro do maligno, como é que o senhor responde isso, pastor César? Bom, primeiro que não é de dentro para fora do mundo, mas de dentro para fora do mal. O texto aí. Então mal é maligno aqui, pastor César. Exatamente. Então tirar Então, tem do como... mal que há de vir, né, da tribulação e tal, tudo mais, mas livrar os salvos desse mal. Do mal aqui seria então não maligno, mas a tribulação. Não é tribulação, pode não, ser é maligno. É um maligno, pode ser um maligno, mas porque o maligno é o agente que vai causar a tribulação. Mas é claro no texto, pastor Marcelo, tirar, não os peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. É o que diz o texto. Assim que a gente crê. Tá, mas querido pastor César, o senhor advogou aqui que é de dentro para fora. Como é que vai tirar a pessoa de dentro do maligno, pastor César? Livrar do maligno. A versão em português está resolvida a questão. Mas e o ek, querido? Nós estamos falando do ek que você falou que é de dentro para fora. Então, pastor Marcelo, vamos lá. O que significa ek lá em 3:10? Que o senhor colocou aqui. Tirar, mas não de dentro para fora. Quem usou aqui de dentro para fora foi o senhor. Exatamente. Eu disse tirar. Não tem como uma pessoa estar dentro do inimigo. Tem como o senhor estar dentro do diabo? Não tem. Mas é isso que a preposição então, que o senhor tirar tá do envolvimento do maligno. É isso que a Bíblia diz. Isso que o senhor está dizendo. É isso que eu estou dizendo mesmo. Então, tirar desse envolvimento. É por isso. Tirar do meio desse envolvimento. Okay, mas é por isso, pastor César, que eu estou quebrando aqui, com muito respeito, o seu ponto, que o senhor está dizendo que é de... Ele não disse aqui, Thales, me corrija, que guardar aqui é de dentro da tribulação para fora? Então, é a mesma expressão que ocorre aqui. É que tereces poneru. Como é que vai tirar a pessoa de dentro do maligno? Não existe isso. Não existe. É isso que eu estou querendo dizer. Como está no genitivo aqui, por favor, nós estamos falando para milhares de pessoas agora. Não sei qual é a audiência agora aí. Temos quase 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Deve ter um especialista aqui em Gálatas grego. 1:4 tem outra vez a palavra ponerusa aí que o senhor usou. Diz assim, ó, Gálatas 1:4. O qual se deu a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Aliás, como esse, tem muitos outros textos onde a palavra ponerusa aparece. Mas usou que é ek mais aí, importante. Usou ek aí? Então, mas vamos lá, vamos no texto. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Vamos lá. Eu acho que está bem claro, mas vamos lá. Não, ok, 1, tá 4. bom, pastor César. Eu só tô, porque o senhor que disse que a preposição ek é de dentro para fora. E eu contra-argumentei, porque eu sabia que ele ia usar João 17:15. Como é que vai tirar, entendeu? A pessoa de dentro do maligno? Porque livrar então, aqui é que do o mal maligno, é por exemplo, maligno. nem é tirar sempre. de dentro Então, do mas maligno. é que assim, pastor, esse texto de Gálatas que eu estou falando, pastor. nem sempre maligno é a pessoa de Satanás. Tá certo? Pode ser, por exemplo, o efeito do maligno, o maligno que não toca. Tem várias formas de entender maligno, dependendo do contexto. O tirar, livrar do maligno, livrar do mal, significa, Jesus disse assim, não peço que os tire, os arranques do mundo, mas que os livres do mal.
do meio do mal que o mundo vai estar envolvido. Então é o que o texto diz. Contexto inteiro do texto aparece assim. Agora, o ek mesmo, falando de gramática, ek é tirar de dentro, né, pastor? Ek então, mas se ele disser que é tirar de dentro, aí não vai funcionar. Não, é que pode ter mas talvez outro tirar significado. De dentro. Depende. Eu também não manjo de grego. Depende. Olha que interessante. Pastor César, 2 Coríntios, o senhor usou Gálatas 1:4, com todo respeito, segunda carta de Paulo aos Coríntios 1:10, o qual nos livrou, presta atenção, e livrará de tão grande morte, novamente aparece aqui, em que nós temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. O grego diz aqui, eu anotei, hos ek telekouto tanatu erisato rimas kai risetai. A Bíblia do irmão tem o interlinear manuscrito aí, né? Por que, pastor César, eu pergunto isso ao senhor? Porque se é de dentro para fora, quer dizer que Paulo morreu aqui e ressuscitou? Olha a pergunta como é uma pergunta retórica. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte. Ora, se é de dentro para fora, quer dizer que Paulo provou a morte. Se é de dentro para fora, então, Paulo pastor, então provou a morte. Como eu respondo esse argumento? É um bom argumento. Como eu respondo esse argumento? Posso? Pode. Todos nós estávamos mortos, pastor. Os nossos delitos e pecados. Mas César, isso aqui não é contexto de salvação, César. Você é um biblista. Não, peraí. Vamos você é um biblista, César. Qual é o texto? Você é um biblista. Olha aqui. Coríntios. Contudo, já em nós mesmos. 2 Coríntios 1:10, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ele está falando de um problema que ele teve. Olha aqui, verso 6. Somos atribulados, é para o vosso conforto. Se somos confortados, é para o vosso conforto. Suportando vós com paciências os sofrimentos que nós padecemos. O conceito é sofrimento. É a morte física. Ele está dizendo que nesse momento aqui, ele seria livrado. E aparece a expressão aqui, ó, Ros ek telikouto tanatu. Se eu falar que Paulo, Shaliar, o rabi da tribo de Beniamim, né, instruído em toda a lei judaica, ele veio de dentro para fora, como César advogou a expressão aqui, então quer dizer que ele entrou pela morte, ressuscitou, mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, a quem nós temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Não está falando de salvação aqui. Está falando do sofrimento, da tribulação. Verso 6 está falando de tribulação. Então, se a expressão é que, pastor César, veja como a gente tem que, de fato, estudar muito a Bíblia, porque às vezes a gente fica preso em alguns textos, e o que eu estou percebendo aqui? Que a expressão é que em determinados contextos não pode ser de dentro para fora, como esse que eu apresentei. Como João 17,15. Nós sabemos que o demônio sai da pessoa. Agora, a pessoa sai de dentro do demônio? Bom, eu não disse que a pessoa sai de dentro do demônio, tá, pastor Marcelo? Ok, não, eu não estou falando isso. Não, porque o senhor coloca como se eu tivesse dito e refuta, mas eu não disse isso. Okay. E quem está acompanhando o debate sabe. Mas fica calmo, se você... Não estou nervoso. Se você não, pastor Marcelo, assim, brilhantemente. Em algum momento, eu coloquei alguma palavra que o senhor não disse? Não, e eu também, a retórica... Fez isso agora. Não fiz. É que assim, o senhor... falou refutando como se eu tivesse dito, mas eu não disse. Tá bom? Okay. Mas vamos lá. A amizade continua. Mas não muda nada. Você me conhece há quantos anos? Não muda nada. Anos. Exatamente. Então vamos lá. Então só uns chutes aqui por baixo da mesa, das canelas. É claro que o termo ek aqui também é do meio da morte certa. Né? O texto, o versículo anterior diz assim: de tal modo que da vida nos desesperamos. Diz, eu vou ter que usar o óculos aqui mesmo. Vamos lá, esse mesmo. Fomos sobremaneira agravados do que podíamos mais do que podíamos suportar, de tal modo que da vida desesperamos. Ou seja, nós entendemos que a gente ia morrer mesmo. A morte era certa. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Ou seja, a morte está certa, a morte vai acontecer e tal. E o Senhor nos tirou dessa situação. De novo, do meio. Agora, eu queria fazer uma pergunta de Pedro, capítulo... A primeira de Pedro, capítulo 3. Acho que o senhor conhece meio esse texto, que diz assim, ó. Não. Peraí, deixa eu achar aqui. Não, a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, diz assim, ó.
Mas o dia do Senhor Qual virá... versículo? 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão na noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras nela se queimarão. Eu queria saber se esse dia do Senhor aqui é o arrebatamento ou é A volta do a Senhor. volta gloriosa de Jesus. Do 10. 2 Pedro 10. 3, 10. É Vamos 1, ver 10. Deixa eu encontrar aqui. É a segunda de Pedro. Segunda Pedro, ok. 3, 10. Vamos lá. Deixa eu interpretar como nós entendemos esse texto aqui, os pré-tribulacionistas, não é? Primeiro, esse texto aqui, para mim, é o final de todas as coisas, não é? Eu penso que há uma diferença aqui entre nós, que para mim, pastor César, o dia do Senhor não é o dia do arrebatamento. Mas é o final, né? Por quê? Porque quando Paulo diz lá em Tessalonicenses, né, que o dia do Senhor, isso não acontecerá antes que o dia do Senhor se apresente e venha o anomos, não é? Para mim, esse texto aqui está falando do final de todas as coisas. Isso aqui, Do fim do mundo mesmo. para mim, não vai ocorrer nem no arrebatamento e nem na segunda vinda. Eu entendo assim. Eu entendo assim. Por quê? Porque para mim... Depois da segunda vinda, no caso, que a terra vai ser destruída, não sei o que, os elementos arderão e tal. Entendi. E por que eu falo isso? Porque o dia do Senhor, que é muito forte isso na teologia paulina, e aqui também, é o dia da grande tribulação. Porque isso não é um pensamento de Paulo. Paulo não inventou o dia do Senhor. O dia do Senhor está profetizado lá em Joel. Joel, capítulo 2. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, né? Que aparece várias vezes na Bíblia. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações, por favor, porque... né, então, o detalhe é que aqui ele vem como ladrão também, é isso que você queria dizer, pastor César? Não, é que assim, se esse dia, conforme o pastor Marcelo, eu vou usar as palavras que ele usa, né? O pastor Marcelo é muito polido, né, pastor? Se esse aqui é agora o dia vai me final, bater. o final do final, como ele brilhantemente está sustentando, como é que fica o versículo 12? Porque lá no versículo, esse é o 10. O 11 fala assim, havendo, pois... eu não vou ter como usar versículo 11, vai. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, né, a terra e tal, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Peraí, eu vou ler na outra versão, porque essa versão minha aqui, ela é muito antiga, cara, e aí não vai dar certo. Eu posso ler aqui no 11, ó. O 11 tá visto. O 11 e o 12, por favor. O 11, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Agora o 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Aí, fim, né? Porque se o senhor concordou que o versículo 10 está dizendo que isso é não apenas depois, a segunda vinda, mas depois dela, no fim de tudo, o senhor disse que esse dia de Deus é o dia da tribulação, que há de vir, não sei o que lá, eu concordo. Mas aqui Pedro disse que a igreja tem que ficar aguardando esse dia, cara. Aguardando, apressando o dia da vinda de Deus. Esse dia de Deus que o senhor até apresentou lá no Antigo Testamento, em Joel, também tem em Sofonias, né? Sim, é rico esse tal de dia do Senhor. Aqui Pedro diz que a igreja tem que estar aguardando e apressando esse dia. Como é que faz? Mas, querido pastor César, o dia de Deus para o senhor é o dia do arrebatamento? Essa foi minha pergunta. Não. Porque o senhor disse no versículo 10, pastor, que o dia de... Vamos lá. O dia do Senhor virá como ladrão na noite, o qual os céus passarão com grande estrondo. Eu perguntei, esse dia aqui é qual? Você diz, não, esse dia é depois do arrebatamento, é depois de tudo. Ok. Se é depois de tudo, quem são essas pessoas aqui, os salvos, que têm que aguardar esse dia, apressar a vinda do dia de Deus, no qual, nesse dia... em fogo se desfarão os elementos abrasados. Quem é esse pessoal aqui? Bom, eu entendo assim que o dia de Deus é o dia final. Eu também. Tá?
É o dia final, onde o verso aqui de número 7, do mesmo texto que o senhor está lendo, ó. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Exato. Então, eu entendo aqui que o dia de Deus é o dia final. Eu não tenho outra resposta aqui. Que é a destruição dos homens ímpios, concordo. Tá aqui no texto. É o verso dia de 7. Deus, O senhor não é? leu certo. Ok. Então, é nesse sentido que eu vou caminhar aqui. E É o que 11 que diz que... o 12, né? O 12 que diz que a Esperando e igreja, apressando a os vinda. salvos, precisam estar lá. Ó, eu vou lendo, porque essa versão minha é muito antiga. A outra versão diz assim, ó. Versículo 11. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, vocês devem ser tais como os que vivem em santo procedimento. Ele está falando para os crentes. Os cristãos devem viver em santo procedimento, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, a vinda desse dia, por causa do qual os céus são incendiados, serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Aí, quem são essas pessoas que têm que esperar, apressar esse dia, e estarão nesse dia, porém, como o senhor disse, eu também concordo, serão guardados. Bom, como é que mim, funciona? Pastor César, eu penso que esse texto, que vai ser o dia de Deus, está em 1 Coríntios, não é? Porque o senhor sabe, novos céus e nova terra é depois do milênio, não é isso? Novos céus e nova terra é depois do milênio. Sim. Então, 1 Coríntios capítulo 6, verso 2, diz que nós estaremos lá também para julgar. Enquanto os pastores acham aqui as páginas, eu vou abrir daqui a pouquinho para vocês fazerem uma pergunta cada um aqui para uma para o pastor Marcelo, outra para o pastor César. Você que está acompanhando a live aqui, temos milhares de pessoas. A gente vai depois separar uma pergunta aqui do público para o pessoal aqui. E depois, se puder falar dos meus livros, Claro. e do meu Instagram, Marcelo Hebraísta. Sigam, pessoal. Nós temos 2 mil quase 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Oxalá, né, pastor César? Vamos usar essa 2.000 expressão. seguidores. 2.000 novos seguidores para o Marcelo Hebraísta. Instagram, Telegram e Billy Graham. Então vamos lá. Eu penso, pastor César, que esse texto está conectado. Aqui nós já estamos caminhando para o final do debate. Você só me fez várias perguntas. Você não deixou fazer uma para o senhor. Manda aí, pode fazer. Não, fiz nada. Perguntou, Tudo bem. O dueto lá você ficou falando. Não fica defendendo o César, não. Não, tô defendendo não. Seu Tô sendo intermediário. professor do pós-tribulacionista. Eu sou um pré-os. É isso aí. Querido pastor, olha aqui. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas íntimas? Então, eu entendo que a igreja estará também nesse estado final, que o senhor falou aí do dia de Deus, onde nós julgaremos o mundo. Porque nós vamos concordar aqui, tanto eu e o senhor, que novos céus e a nova terra acontecerá depois do milênio. É assim que eu entendo. Eu queria ouvir a interpretação do senhor. Claro que eu concordo, obviamente. Agora, o texto não diz que lá já são os novos céus e nova terra. Então vamos reler o texto. O texto diz assim, é 2 de Pedro, né? Então, 2 de Pedro 3... eu vou aqui no celular, que é mais 2 fácil de Pedro 3:10. Então, peraí. Vamos lá. 2 de Pedro 3:10. Ó, pastor Marcelo, vamos de novo, ó. Tá. O momento que fala de novo céu e nova terra, pastor Marcelo, não diz que ali já é novo céu e nova terra. Diz assim, nós, porém, segundo a sua promessa, esperaremos novos céus e nova terra. Então, o novo céu e nova terra ainda não aconteceu. Eu creio que depois tá tudo certo. Só que aqui no verso 13, o novo céu e nova terra ainda não chegou. Sim. Ele está dizendo que a igreja espera o novo céu e nova terra. Agora, o versículo 10 diz assim, ó, virá, entretanto, como ladrão, que é um dos textos que você acha que foi até o Bispo Tardes que falou. Sim. Mas não vem como ladrão? Então vem. Mas no verso 11 diz assim, visto que essas coisas vão acontecer dessa forma, vocês precisam ser como os que vivem em santo procedimento e piedade. O senhor vai defender que são os judeus? Não dá. Aqui é a igreja. Não, tudo bem, pastor. aqui é a E igreja. esse dia do Senhor não pode ser o arrebatamento. Então, eu perguntei para ele antes, ele disse que não, esse é o fim de tudo. Aí, para mim é o dia do juízo, Isso. depois do milênio. Exatamente. Nós estamos concordando exatamente. aqui. É que para a visão pós, pastor Marcelo, Tá. o arrebatamento e o dia do Senhor acontecem juntos no final.
E para o pré-tribulacionista, tem um hiato. Alguns defendem 7 anos, outros 3 anos e meio, não importa, mas tem esse hiato. Mas nesse texto, esse hiato não vai funcionar. Porque ele diz assim, ó: virá entretanto o dia do Senhor como ladrão, os céus vão passar com estrepitoso estrondo, não sei o que lá, a terra será abalada, não sei o que, os poderes da terra, os elementos se desfarão. Visto que essas coisas serão assim destruídas, desfeitas, vocês devem ser aqueles que vivem em santo procedimento e piedade. Ele está falando da igreja. Esperando e apressando esse dia, o dia da vinda do Senhor, no qual os céus serão incendiados, serão desfeitos, os elementos serão abrasados. E nós, que somos essas pessoas, somos aqueles que ainda esperamos novo céu e nova terra. Então, ele não está dizendo que lá já é o novo céu e nova terra. Então, esse texto, não sei, eu acho que é bem difícil defender que esse aqui é antes da grande tribulação, porque é no dia do Senhor, lá no final, onde os elementos se abrasarão, a terra será destruída. Então, parece que é no final. E dizer que aqui é Israel também não vai dar certo, porque ele está dizendo: nós, igreja, esperamos novos céus e nova terra. Como entender essa questão da igreja esperando o último dia aqui na terra? Bom, eu penso, não tenho a palavra final, eu quero agradecer pela pergunta, é o seguinte, que Pedro aqui está tratando de vários temas. Ele não está tratando apenas de um tema, ele está falando que os santos vão julgar o mundo, como eu te apresentei, 1 Coríntios 6, 2, 3. Ele está falando do novo céus e da nova terra. Ele está falando do juízo, que você muito bem apontou. Ele está falando que os santos têm que... Pode ver que o texto tem múltiplas camadas no texto. Agora, se isso de fato é o arrebatamento no final da grande tribulação, nós vamos ter um problema com o Apocalipse, pastor César. Porque Apocalipse capítulo 22, verso 7, diz lá: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Verso de número 12: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Bom, se ele já vem sem demora, e o arrebatamento aconteceu, como é que a gente entende esse texto aqui? Você entendeu a minha resposta? Ora, se o arrebatamento acontece, como o pastor César disse, que nós temos aqui, a diferença principal é essa, né? Sim, antes e depois da tribulação. E que para o pastor César é um evento único. Mas Sim. Note bem, o texto está constantemente dizendo, ó, eu venho sem demora, guarda o que tens. Mas aqui já aconteceu o julgamento do falso profeta, do anticristo, foram lançados vivos no lago de fogo, Satanás foi aprisionado. Nós temos aqui, o milênio já aconteceu, as ressurreições, e Jesus está dizendo: eis que eu venho sem demora. Ora, se o arrebatamento já aconteceu, como é que nós vamos explicar isso aqui? Bom, vamos lá, é muito simples. É extremamente simples. Certo. Apocalipse 22, Tá. Jesus já veio pro pré e pro pós. Certo? Certo. Ok. Apocalipse 22 é as últimas palavras do Apocalipse. O que Jesus está dando aqui, no final, é os avisos finais. Então, vocês entenderam tudo que foi falado? Entenderam do arrebatamento? Entenderam da noiva? Entenderam do juízo? Entenderam da ressurreição? Entenderam da segunda ressurreição? Entenderam do milênio? Entenderam do lago de fogo? Entenderam de tudo? Entendemos. Então, eis que cedo vem. Guarde que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Guarde que tens, porque vem sem demora, tal. Então, esse texto, pastor Marcelo, tanto para o pré quanto para o pós, Jesus Cristo já veio. O senhor é pré. Aqui em Apocalipse 22, Jesus vai vir ainda ou já veio? Já veio. O que ele está fazendo aqui no final é apenas dando os últimos conselhos, dizendo: eu venho sem demora, então guarde o que você tem. Não é guarde o que você tem, como é que é? Eis que vem sem demora, o meu galardão está comigo, eu vou dar a cada um segundo as suas obras, bem-aventurado aqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro. Não está dizendo que no final, lá no novo céu e nova terra, você vai ter condições de lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro. Meu Deus do céu! Ele só está dizendo, no final, os últimos conselhos. Mas olha 22, aqui. Não é depois olha de aqui, tudo, pastor César? as admoestações. Apocalipse 22, versículo 6. Na epígrafe está dizendo assim: as admoestações finais e a conclusão do livro. Ou seja, você escreve tudo que vai acontecer e no final você fala: então, entenderam?
Vigia, é assim, é assim, é assim. Entende? Agora, isso não responde Não. o texto de qual que é? Não, eu respondi. Pedro, capítulo 3, Eu- porque lá Deixa eu pegar fica mais claro água pra que você Eu aqui. respondi. Fica claro que pastor Marcelo, se lá é o último dia, que o senhor, conforme o senhor disse, Mas, pastor- Pedro disse assim, vocês têm que estar vigilante, inclusive nesse último dia. Tá. Então, vamos lá. Tô pegando água pro pastor César aqui. Minha mão sumiu aqui da câmera. Agora, deixa eu fazer Obrigado, aqui. a última pergunta ao pastor César. Vamos lá. Apocalipse 19, pastor César, é um texto para nós dois, né? Que descreve a parousia de Cristo. E eu quero fazer uma singela pergunta para o senhor. Se o As perguntas arrebatamento... sempre são singelas. Uma humilde pergunta. Humilde Não, porque pergunta. ele me Pergunta, faz... uma gentileza. Ele me faz várias perguntas, eu não posso, Não, não, faz é? aí, Eu faço várias Você mas, fez você algumas tá muito- perguntas você aqui. tá se Eu vitimizando. respondi. Talvez a minha resposta não alcance o que ele queria. Vamos mas lá, o Bispo Tales é o mediador. É. De Pedro, ele saiu dessa pergunta? Não, eu não vou. Eu vou ser o Não, juiz, eu né? respondi. O senhor não é o mediador? É Eu o sou dia de mediador, Deus. mas eu vou é o dia de julgar Deus. se ele saiu ou não. Não, Aí- deixa o povo aí julgar. Deixa o julga, povo vou julgar. intermediar. Então vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor aqui em Apocalipse 19, a parousia de Cristo. Tá certo? Bom, Desculpa, eu me atorno. se o arrebatamento... Qual verso? 19 o quê? O capítulo 19, a partir do verso 11, havia os céus abertos, né? Ah, tá, tudo. É, Entendi. Aí Jesus tá que voltando tá, ali. tá defendendo aqui a parousia de Cristo. Se o arrebatamento, na visão pós, e a segunda vinda de Cristo é o mesmo evento, pastor César, cadê o arrebatamento aqui em Apocalipse 19? Cadê a ressurreição de mortos aqui, pastor César? E outra coisa, a última, para a gente encerrar esse debate. Uma anotação que eu fiz aqui. Quem ficará para entrar no milênio em corpo natural se o arrebatamento for no fim da grande tribulação, uma vez que todos os salvos terão seus corpos transformados? Bom, vamos lá. Se o senhor me mostrar, São duas perguntas aí, né, que você fez. Entendi. mas todas aqui, capítulo 19, não é? O primeiro, são várias perguntas. A primeira, Não, é. a primeira. A primeira é... O pós ensina Cadê que o o arrebatamento... arrebatamento Cadê o aqui arrebatamento e a ressurreição? Cadê a no ressurreição? capítulo 19. Arrebatamento. Porque no e arrebatamento, conforme Certo. Paulo disse, 1 Tessalonicenses 4, Tá. 16, A resposta é a seguinte: O arrebatamento. cadê o versículo do arrebatamento e ressurreição no pré? Não, é isso. O senhor que tem que me provar isso. Que Não, calma para nós, para a igreja, está vindo com ele. Que é outro problema seu aqui. Calma aí. Mas Se a tá igreja vindo está ele porque ela vindo foi com arrebatada, ele. certo? Então, onde aconteceu o arrebatamento? Calma aí. No pós. Calma aí. Ela está vindo com ele porque Tá. já teve arrebatamento e ressurreição. Tá. Certo? Qual o texto? Dentro do Apocalipse. Pô, Apocalipse 3:10. Eu te guardarei da hora da Não, tribulação que há de vir sobre o Ali mundo. aconteceu o arrebatamento? Ora, se foi tirado da grande tribulação que há de cair sobre o mundo, Então, peraí. a igreja não pode mais Então, estar peraí. ali. Tanto o pastor César Na carta de Jesus, a igreja de Filadélfia? Não, É, Esmirna. na carta de Jesus, Filadélfia. Na não, carta de de 3:10, Jesus, na carta de Jesus à igreja de Filadélfia, o senhor entende, o senhor advoga que ali aconteceu a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja, ali naquele momento. Não, ali é uma prova inequívoca que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, o Já senhor responde resolvemos a pergunta aqui. que o senhor mesmo fez. Não. A pergunta que o senhor mesmo fez para mim é assim, ó. Ele responde perguntando. Eu aprendi isso com Jesus Cristo. Não, responde pra mim aqui. Então, eu aprendi Se você isso- aprendeu essa com eu aprendi Jesus com Cristo, Jesus. tá Então, bom. vamos lá. Capítulo 19, me mostra o arrebatamento da igreja tá bom. e a ressurreição dos mortos no capítulo 19, Então, César. vamos lá. Se é um evento único. Ok, vamos lá. Vou trabalhar com o senhor aqui em Apocalipse 19 sem problema algum. Porém, eu tô te devolvendo a gentileza. Ah, tá devolvendo, porque você não tem Não resposta. vou repetir o que eu disse agora. Tá. Vou trabalhar o assunto em Apocalipse 19. Tá bom. Porém, me mostra o texto onde acontece o arrebatamento / ressurreição no pré. Tá. Aí o senhor vai lá em Apocalipse 3:10. Todo mundo sabe que ali não está falando Bom. do momento do arrebatamento nem do momento da ressurreição. Tá. Agora, porque, então pastor eu respondo César- aqui em Apocalipse 19, enquanto isso você acha o seu. Não, Vamos lá. o pastor Vamos lá. César- Não, eu vou responder agora, porque você fica parecendo, pastor Marcelo, que o Você senhor tá faz alterado, uma César? pergunta... Você tá alterado? Não, Você nem pouco, só tô Você sério. tá alterado. Sério por quê? Eu também tô sério. Então pronto, então eu vou responder aqui em Apocalipse capítulo Então 19. mostra tudo pra bem? mim o arrebatamento Então, aqui vamos e lá. a ressurreição. Apocalipse 19 Mostra. diz...
Apocalipse 19 diz assim. Tá. Mostra pra mim. Vou poder? Sim, mostra. Então, Vamos lá. vamos lá. Vamos lá. Enquanto eu mostro aqui, o senhor acha o seu. Vamos lá. Apocalipse 19, versículo 6 diz assim: ouvi que a voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, como a voz de grandes trovões que diziam: aleluia. Já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremos. Demos-lhe glória. Porque são vindas as bodas do Cordeiro. Estão chegando as bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são a justiça dos santos. Os santos aqui, obviamente, é a igreja. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu lancei-me aos seus pés para adorar e tal, tudo mais. Na sequência, você vê o céu aberto e o cavalo branco. A igreja está aqui sendo chamada às bodas do Cordeiro. Está aí. Agora, aonde na Bíblia o senhor vai apresentar um versículo parecido com esse, onde a igreja está sendo chamada para as bodas do Cordeiro, sendo que para a visão pré, as bodas já aconteceram há 7 anos atrás. Aonde estão as bodas do Cordeiro antes de Apocalipse 19? Você tentou e não respondeu. Você Se não você me acha mostrou. assim, é só ver Ele mostrou? Eu vou ler os comentários de quem está falando aí agora. Eu vou perguntar. Não, eu não estou preocupado com os comentários. Eu não quero nem saber. Esse mesmo pessoal que te aplaude hoje, amanhã vai bater em você. Não tem problema. Não, tudo bem, Então, pessoal. Vamos falar de. Vamos terminar aqui, né? Que acho que está bem doutrina. avançado. Preciso voltar para São Paulo. O César tem compromisso, Certo, né? vamos lá. Não tem arrebatamento e ressurreição de mortos no capítulo 19. O César tem que fazer uma pirueta no capítulo 20, porque ele Eu estou no adepto. 19, pastor Marcelo. Mas você mostrou para mim aqui o A arrebatamento e a igreja ressurreição. sendo chamada às Meu bodas Deus. do Cordeiro. Pastor César, outro problema aqui. A igreja sendo se chamada os às bodas do santos, Cordeiro. como o senhor disse aqui, é o linho finíssimo, onde que a igreja foi pro céu? Não, Quer Santos, eu dizer, disse tem uma que são- igreja na terra, Não, porque eu se disse tem que os arrebatamento santos são aqui. linho, não. Eu, no momento eu disse Mas que não os são santos... aqui? Não são os santos? Os santos não estão com Cristo aqui? Está vindo com ele. Eu disse que os santos são a igreja e o linho fino está escrito na Bíblia o que que é. Pois lhe foi dado de vestir linho finíssimo, resplandecente, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ele está voltando. Exatamente. Ora, se ele está voltando, quer dizer, tem uma entendi. igreja no céu e uma igreja na terra para Então, ser arrebatada. a Pastor Marcelo, quem perspectiva- disse que eles estão Sai mais o voltando? texto. Quem disse que eles estão voltando? Não está? Então vamos ler o texto. Está, de novo. ele O senhor está, não leu está o texto. vindo. Então, o senhor não É leu a o texto. parousia, ele está vindo. O texto diz assim, ó. Meu Deus. 7. Regozijemos e alegremos-nos, demos-lhe glória, porque são vindas as bodas do Cordeiro. A sua esposa já se preparou. O que esse texto quer dizer? As bodas estão prontas, a igreja está pronta. Foi-lhe dado que vestisse de linho fino, é puro e resplandecente. A noiva se casava de linho. O senhor sabe disso, o senhor manja mais cultura judaica do que eu. Não. Porque o linho fino são as justiças dos santos. Tá. E disse: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados Tá. às bodas do Cordeiro. As bodas são no céu ou na terra? 14. As bodas são 14? Calma, As pastor. bodas são no céu ou na terra, pastor? Calma aí. Não, segundo pré Responde. são no céu, né? Segundo Não, pré. as no bodas céu. são no céu. Aqui a Bíblia está dizendo que a igreja está sendo chamada para as bodas. Pronto, tá aí a resposta. Tá bom. Agora, eu tinha feito a pergunta e disse: eu vou devolver a gentileza. E a gentileza é o seguinte: me mostra na Bíblia Tá. o que eu estou fazendo aqui. Mostrar a igreja sendo chamada para o céu. Eu estou mostrando em Apocalipse 19, que o Senhor pediu. Aonde a igreja acontece o arrebatamento dela e a ressurreição dos salvos antes da grande tribulação ou para trás do Apocalipse 19? Aonde Uma que é? coisa é ser chamado, pastor César, outra coisa é ser arrebatado. Ah, é? Tá bom. Tá certo? E com muito respeito, o senhor não mostrou arrebatamento aqui, falou de ceia. Eu perguntei, me mostra em Apocalipse 19, que o senhor quis me contrapor aqui no verso 14. A igreja está com ele, pastor César, é o verso 14. E seguiam os exércitos que há no céu,
montados de cavalos brancos, com vestiduras de linho. O senhor vai me dizer que os anjos estão vestidos de linho, pastor nem um pouco, César? aí é a igreja. Branco e puro. Então, Aí é se a igreja está vindo com ele, como é que vai ter arrebatamento? Não tem, pastor César. Vamos de novo É no aqui que texto. trava o pós-tribulacionismo. Não tem saída. O texto que o Apocalipse... pastor Marcelo está dizendo que trava é o seguinte, ó, para quem está acompanhando o debate, eu estou lendo Apocalipse 19, Eu também. versículos 7, 8, 9, 7, 8 e 9. O pastor Marcelo está lendo o mesmo capítulo, porém... Só que você não respondeu, querido pastor Eu estou César. respondendo. Você jogou para ceia. Então, Eu falei para o senhor, não. me responda. Eu nem falei a palavra ceia. Acabou de falar bodas, aqui. falou bodas, né? Bodas. A Peraí, bodas do cordeiro. eu disse a palavra ceia, pastor Marcelo? Não, foi as bodas. As Ele tá falando da bodas, ceia as e a bodas. bodas, Calma aí. né? Bodas e ceia é a mesma coisa? Não é. Tudo bem. Bodas, Então o senhor ok. está colocando uma palavra que eu não disse, Ok, certo? então eu Ok. retiro a palavra. Então, ok, Eu vamos tenho lá. a humildade de... Não, tá certo. Às vezes você não percebeu, mas eu não falei ceia. Tá. Vamos lá. Eu tinha dito assim, as bodas acontecem aonde? No céu ou na terra? O senhor não quis responder, mas todo mundo sabe que acontece no céu. O que eu estou dizendo, nos versículos 7, 8 e 9, especialmente 9, Tá. bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas. Aonde é as bodas? No céu. Aonde está a igreja? Na terra. O que é ser chamado às bodas? Chamados para o céu. No versículo 11, que eu não cheguei lá ainda, o senhor apresentou o 11 como se eu tivesse dito, mas eu não 14, disse. ele falou do 14. Do 11 em diante. No versículo 11 em diante, a igreja já encontrou com Jesus, já participou das bodas e agora está voltando com ele. É muito simples a leitura. Agora, eu havia perguntado, por favor, aonde está o arrebatamento? A mesma pergunta. Eu falei, eu vou devolver a gentileza. Você falou assim, você responde com pergunta? Eu falei, aprendi com Jesus. Aonde está no pré-tribulacionismo a mesma coisa, o arrebatamento e a ressurreição? Qual é o texto? Bom, pastor César, Tessalonicenses, capítulo 4. Isso é Apocalipse? Não, mas qual o problema? A Bíblia não é uma O harmonia? senhor me deu um texto de Sim, porque capítulo Apocalipse pra e disse nós assim, é... me mostra aqui. Aí eu Exatamente, estou pastor apresentando. César, porque Eu para estou nós, devolvendo a gentileza. qual é a Aonde? diferença? Por isso que eu fiz a pergunta. Tessalonicenses? Não, o senhor sabe. A pergunta foi essa mesma, que você não está me entendendo. No pré-tribulacionismo, o arrebatamento é uma coisa. A segunda vinda é outra coisa. Aí eu perguntei ao senhor, pastor César, em Apocalipse, capítulo 19, que é a parousia de Cristo, que para os pós-tribulacionistas é um evento único. Sim. Foi isso que eu firmei aqui. O arrebatamento e a segunda vinda é um evento único? Ok. Aí eu falei para o senhor, me mostra, pastor César, no capítulo 19, a trasladação dos santos vivos e a E ressurreição eu mostrei eles dos sendo mortos. chamados ao céu. Então, mas E como? depois descendo de lá com Jesus. Então, isso Então, aí já eu mostrei. acontece antes, pastor Eu César, já mostrei- está descendo já. Então, eu mostrei. Não, primeiro eles são chamados. Olha o 14, querido pastor Então, o César. 14, não é no 14 ainda. No 7 ao 9, eles são chamados às bodas. Eu perguntei onde são as bodas. O senhor não respondeu até agora. Sim, mas, Onde são as bodas, pastor Marcelo? mas essa pergunta depõe ao senhor, pastor César. Não tem problema. Porque não, no não se preocupe pós-tribulacionismo, comigo. me mostra a igreja no Tá. céu, no pós-tribulacionismo. Não se preocupe É o comigo. bate e volta. Então, não se preocupe Ok, comigo. tá bom. Aonde são as bodas? Tá no céu. Ok. A igreja está sendo chamado às bodas. Chamada, né? No caso, às bodas, que é no céu. Isso é o versículo 7, 8 e 9. No 11, a igreja está voltando com Cristo. É só ler o texto. Agora, eu falei assim para o senhor, me mostra onde a Bíblia fala, devolvendo a gentileza antes de responder, porque você disse assim, tem que ser no 19. Tá bom, estou respondendo. Agora, faça a mesma coisa para mim. Me mostra no Apocalipse a igreja sendo arrebatada junto com os salvos mortos sendo transformados, Pastor César, nós não glorificados. temos nenhum problema com isso, porque pro pré-tribulacionismo, a igreja está vindo com ele aqui. No Não, não tô capítulo falando 19. aqui, pastor Marcelo. Todo mundo já entendeu. Oh, meu Eu Deus entendi do isso céu. aí. Isso aí eu entendi. É Ok. assim, pastor, a minha eu vou pergunta é assim, ó, ajudar aqui. aonde no Apocalipse o senhor falou assim, tem que ser no 19. Tá bom, tá aí. Então, agora, onde no Apocalipse tem a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja e os mortos ressuscitados? Aonde? Há um pressuposto, pastor César, de que a igreja não é citada no Apocalipse entre o capítulo 6 até o capítulo 18, né? Não é citada, só vai ser citada então no 19, mostrando, pressupondo, né? Pressupondo? Pressupondo. A palavra igreja, visão a palavra igreja não aparece em 4 epístolas paulinas. Por causa disso não é igreja?
Não, é dirigido à igreja. Então, o argumento é a falta de uma palavra? Não. Eu perguntei aonde na Bíblia. Eu falei, vou devolver a gentileza. Não, aonde? É que você não respondeu, mas tudo bem. Você acha que eu não respondi? Tá bom. Não, tudo bem. Então responde o senhor, não, já não que vou é assim. responder, não. Capítulo 19, para nós, é a vinda gloriosa de Cristo. Para estabelecer o milênio. Para mim também. Fiz a pergunta, não é? Para mim também, é claro no texto. É isso. Aí, a segunda pergunta que você fez, pastor Marcelo, foi a questão do como é que a igreja vai ter o corpo glorificado, se vai para o céu e depois volta com o corpo glorificado, como é que funciona dessa parte? Foi a pergunta que ele fez. Mas o senhor está acreditando agora que a igreja vai para o céu, pastor César? Peraí, calma aí. No pós-tribulacionismo é o bate-volta. Eu não sei quem são os pré-tribulacionistas que o senhor fala. O senhor é pós, A gente né? se conversa há muitos anos. Sim. Eu nunca disse que a igreja não vai para o céu. Mas o Em pós-tribulacionismo, lugar o pastor, defende isso. É É. o bate-volta. É a Subiu, questão desceu. dos Isso é o ares, que o né? Quando você senhor fala está assim. dizendo, entendeu? Quando Então, você fala que vai até a os nossa ares. esperança é celeste. Tá bom. A nossa esperança é celeste. Então você é o primeiro, viu? O texto que eu mostrei para o senhor agora há pouco, de Pedro, do qual o senhor não respondeu, Eu não respondi. lá diz assim, nós aguardamos novos céus e nova terra. Tá certo. Legal. Eu respondi, falei várias vezes aqui que Pedro trata de vários assuntos, que é o dia de Deus, Que é o dia do juízo final, e a igreja está lá esperando. Depois expliquei, concatenando com Apocalipse 22, que o senhor também não aceitou. Jesus está dizendo, Não, eis que pastor. cedo venho. Eu aceitei Apocalipse 22, eu apenas expliquei, Tá bom. porque Jesus... Como é que é o último versículo do Apocalipse? Não, tudo bem. Então, não, vamos Ok. lá. Como é que é o último versículo? Porque fica 2 parecendo... horas de debate já tá saturando. A gente tá, que tem muito assunto, né, pastor? Então, A gente tem fica assunto, parecendo daria que pra eu, ficar que eu aqui fugi da muita- resposta. não, muita falando coisa. Mas isso, vamos lá, pastor, eu não ok, respondi. O senhor tá pode bom. não aceitar a resposta. como eu também mas tá respondido. respondi aqui, você diz aqui, eu fugi da Apocalipse pergunta. 22... Não, o senhor não respondeu o arrebatamento, nem ressurreição em Apocalipse. Tá O senhor não bom, respondeu. querido. Isso é diferente. Tá bom. O texto de Apocalipse 22, por exemplo, 22, 20 está dizendo, eis que venho sem demora. Tá bom. Jesus já não tinha voltado? E por isso que eu respondi com esse texto, não é? então, Legal. Pessoal, ali é só um alerta dizendo, depois que ele falou tudo, ele disse, agora fiquem alerta porque ele vem sem demora. entendi.